E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem a abertura de inquéritos para investigar 9 políticos do Rio de Janeiro citados nas delações da empreiteira Odebrecht. Os nossos telejornais de rede estão tratando dos inquéritos daqueles que são acusados de terem cometido crimes em nível nacional. Nos telejornais locais, ou seja, aqui no Bom Dia Rio, no RJTV Primeira Edição e também no RJTV Segunda Edição, trataremos dos casos que envolvem acusações de crimes em nível estadual. E a gente vai começar pelos inquéritos contra o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e também contra o deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira, os dois do PMDB. Eles serão investigados por crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. São 3 delatores ex-executivos da empreiteira Odebrecht: Leandro Andrade Azevedo, Benedito Barbosa da Silva Júnior e Luiz Eduardo da Rocha Soares. Leandro Azevedo declarou ao Ministério Público Federal que Pedro Paulo Carvalho solicitou e recebeu 3 milhões de reais para a campanha eleitoral de 2010, quando concorreu a deputado federal. Segundo o delator, a transação teria sido facilitada por Eduardo Paes, por meio de contato com o diretor da Odebrecht, Benedito Júnior. O Ministério Público afirma ter encontrado no sistema de informática que controlava a propina da Odebrecht referência a diversos pagamentos para Nervosinho, suposto apelido de Eduardo Paes. O delator apresentou planilhas de que constariam os pagamentos e e-mails, em que reuniões teriam sido agendadas e solicitações de pagamentos foram feitas. Benedito Barbosa da Silva Júnior disse que, em 2012, novas solicitações teriam sido feitas e a Odebrecht repassou mais de 15 milhões de reais ao ex-prefeito Eduardo Paes, ante seu interesse na facilitação de contratos relativos às Olimpíadas de 2016. Dessa quantia, 11 milhões foram repassados no Brasil e outros 5 milhões em contas no exterior. O diretor da Odebrecht apresentou documentos que, em tese, corroboram essas informações prestadas, havendo em seus relatos menção a Leonel Brizola Neto, vereador do PSOL, e Cristiane Brasil, deputada federal do PTB, como possíveis destinatários dos valores. Benedito Júnior afirmou também que, supostamente no ano de 2014, Pedro Paulo Carvalho teria recebido 300 mil reais, de maneira oculta, para a campanha à Prefeitura do Rio. O pedido foi intermediado por Eduardo Paes e haveria registro de pagamento a Nervosinho. O ex-prefeito Eduardo Paes afirmou que é absurda e mentirosa a acusação de que teria recebido vantagens indevidas por obras relacionadas aos Jogos Olímpicos e negou de forma veemente que tenha aceitado propina para facilitar ou beneficiar os interesses da empresa Odebrecht. Ele declarou também que jamais aceitou qualquer contrapartida de qualquer natureza pela realização de obras ou projetos conduzidos no governo dele. Afirmou ainda que nunca teve contas no exterior e que todos os recursos recebidos em sua campanha de reeleição foram devidamente declarados à Justiça Eleitoral. O deputado Pedro Paulo negou ter recebido doações da Odebrecht, afirmou que nunca teve relação com nenhum dos delatores e disse que os executivos da empreiteira precisam provar quando e quem recebeu o dinheiro indevidamente no nome dele. Nós também tentamos ouvir o vereador Leonel Brizola Neto, do PDT, e também a deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, mas ainda não conseguimos contato com os assessores deles. Agora vamos ver os detalhes do inquérito que foi aberto contra o senador Lindbergh Farias, do PT. Ele é acusado de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O senador Lindbergh Farias, do PT, foi citado nas delações de Benedito Júnior, ex-executivo da Odebrecht, e Leandro Andrade Azevedo, diretor de infraestrutura da empresa no Rio. Eles disseram que pagaram vantagens indevidas não contabilizadas nas campanhas eleitorais de 2008 e 2010. As doações foram de 2 milhões e 2 milhões e meio de reais, respectivamente. A motivação do pagamento teria sido o potencial de projeção de Lindbergh Farias. Em 2008, ele foi reeleito prefeito de Nova Iguaçu. Em 2010, se elegeu senador. De acordo com os delatores, os repasses foram feitos pelo chamado setor de propinas da Odebrecht. Lindbergh Farias era identificado no sistema da empresa pelos codinomes Feio e Lindinho.
Em troca das doações, Lindbergh Farias teria beneficiado a Odebrecht em contratos administrativos relacionados ao programa Pró Moradia, quando era prefeito de Nova Iguaçu. O senador Lindbergh Farias disse confiar que as investigações vão esclarecer os fatos, que está convicto de que o arquivamento será o único desfecho possível para esse processo e declarou que a justiça será feita. O deputado federal Júlio Lopes, do PP, também será investigado. Ele é acusado de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O deputado federal Júlio Lopes, do PP, foi citado nas delações de Marcos Vidigal do Amaral, ex-diretor de contratos da Odebrecht, e Benedito Júnior, ex-executivo da empresa. Eles contaram ao Ministério Público que, quando era secretário de Transportes do Rio, Júlio Lopes teria pedido a Lúcio Silvestre Kruczewski, executivo da Queiroz Galvão, o pagamento de vantagem indevida. Os valores teriam sido pagos em obras de um consórcio formado pelo grupo Odebrecht e liderado pela Queiroz Galvão. Depois, quando era secretário de Obras do Estado, Júlio Lopes teria pedido dinheiro diretamente ao delator Marcos Vidigal do Amaral. As empresas teriam concordado em pagar 4 milhões de reais e o pagamento teria sido feito pelo setor de propinas da Odebrecht. No sistema da empresa, Júlio Lopes era identificado pelos apelidos de Pavão, Bonitinho e Velhos. O deputado Júlio Lopes disse que confia no trabalho das instituições, declarou que está à disposição da Justiça para colaborar com informações que vão esclarecer os fatos. Informou ainda que as contas eleitorais dele foram aprovadas pela Justiça. O ex-prefeito do Rio e atual vereador César Maia e o filho dele, que é presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ambos do Partido Democratas, também serão investigados. Eles são acusados de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o pai dele, o ex-prefeito e atual vereador César Maia, foram citados por 5 delatores: Benedito Barbosa da Silva Júnior, João Borba Filho, Cláudio Melo Filho, Carlos José Fadigas de Souza Filho e Luiz Eduardo de Rocha Soares. Um dos delatores afirma que em 2008, Rodrigo Maia pediu R$350 mil para usar na campanha eleitoral. Mas naquele ano, nem Rodrigo nem César Maia foram candidatos. Ainda segundo o delator, o pagamento foi feito com recursos não contabilizados. Em 2010, Rodrigo Maia voltou a pedir dinheiro para Odebrecht, segundo os delatores. O dinheiro ia ser usado na campanha do pai, César Maia, ao Senado. A empreiteira liberou R$600 mil, dos quais R$400 mil pelo Departamento de Operações Estruturadas, também conhecido como Departamento da Propina. Os delatores dizem que Rodrigo Maia também recebeu dinheiro para a eleição de 2014 e para votar a favor de uma medida provisória de interesse da Odebrecht. O documento não cita valores. Rodrigo Maia declarou que o processo vai comprovar que as citações dos delatores são falsas e que os inquéritos serão arquivados. Ele também diz que cabe ao Congresso o papel de legislar e que confia na Justiça. Já César Maia afirmou que a investigação vai mostrar que ele nunca recebeu doação da Odebrecht, somente do partido. Segundo ele, a construtora doou primeiro ao partido, que depois repassou os valores a ele e que só soube disso na abertura das contas. Na lista do Procurador-Geral da República também aparecem nomes de políticos e outras pessoas que não têm foro privilegiado no Supremo. Essas informações foram liberadas ontem, no fim da noite, e os nomes que fazem parte dessa lista serão encaminhados para instâncias inferiores da Justiça. É o caso, por exemplo, de Antony Garotinho, do PR. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, encaminhou à Justiça do Rio citações ao ex-governador Garotinho feitas por delatores da Odebrecht. Os ex-executivos Benedito Júnior e Leandro Andrade relataram que Antony Garotinho recebeu dinheiro de Caixa 2 para a campanha ao governo do Estado, isso em 2014. Ainda de acordo com os delatores, Rosinha Garotinho, do PR, ex-governadora do Rio, também recebeu dinheiro de Caixa 2 para as campanhas à Prefeitura de Campos dos Goitacazes em 2008 e 2012. Ainda não foram liberados outros detalhes dessa delação. Caberá à primeira instância decidir se abre ou não abre inquéritos para investigar Antony Garotinho e Rosa Garotinho.
O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado estadual Jorge Pisciani, do PMDB, também foi citado por Benedito Júnior. O delator disse que o grupo Odebrecht repassou a Jorge Pisciani em 2010 e em 2012, a pretexto de doação eleitoral, valores não contabilizados. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi citado por 4 delatores. Eles relataram ao Ministério Público pagamento de vantagens indevidas não contabilizadas na campanha eleitoral de 2008, quando Eduardo Paes foi eleito prefeito do Rio pela primeira vez. A Odebrecht teria repassado, segundo os delatores, R$650 mil, com o objetivo de vencer contratos futuros com o município. Leandro Andrade Azevedo falou também sobre irregularidades na campanha de Eduardo Paes em 2012. Disse que a campanha do ex-prefeito recebeu vantagens indevidas e não contabilizadas durante a disputa pela reeleição. O deputado estadual Paulo Melo, do PMDB, também foi citado por Leandro Andrade de Azevedo. O delator disse que houve pagamento em 2014 por meio de recursos não contabilizados à campanha dele para a Assembleia Legislativa do Rio. Os ex-executivos da Odebrecht, João Borba Filho, Leandro Andrade Azevedo, Luiz Eduardo da Rocha Soares, Marcos Vidigal Amaral e Benedito Júnior, também relataram pagamento de propina durante as obras do Maracanã. Os delatores citam o repasse de dinheiro ao ex-governador Sérgio Cabral e a pessoas ligadas ao Tribunal de Contas do Estado. Benedito Júnior e o ex-presidente da Supervia, Carlos José Vieira Machado da Cunha, relataram possíveis irregularidades nas obras de reforma do aeroporto Santos Dumont. Na delação, eles citam a formação de um cartel liderado pelo ex-presidente da Infraero, Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos, para fraudar licitações de reformas em aeroportos. O ex-provedor da Santa Casa, Darras Zarur, também foi citado na delação de 3 diretores da Odebrecht: Paul Eli Alti, Antônio Pessoa Couto e Rodrigo Costa Melo. Eles disseram que entre 2007 e 2017, Darras Zarur recebeu mais de R$2 milhões de propina num esquema de venda de terrenos da instituição. Leandro Andrade Azevedo e Benedito Júnior relataram também pagamentos indevidos a Riverton Mussi Ramos, ex-prefeito de Macaé, e também ao irmão dele, Adrian Mussi, nas campanhas eleitorais de 2008 e 2010. Esses valores não foram devidamente contabilizados, segundo eles. O ex-governador Sérgio Cabral é citado mais uma vez na delação de Benedito Júnior. O delator disse que Sérgio Cabral pediu R$36 milhões em pagamentos indevidos na obra da linha 4 do metrô. Segundo o Ministério Público, os delatores relataram também que Jonas Lopes de Carvalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, teria pedido vantagem indevida a representantes de empresas responsáveis pelas obras da linha 4 do metrô. 2 delatores da Odebrecht também citaram a construção do Arco Metropolitano. Eles relataram que a empresa fez um acordo de mercado com as empreiteiras Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Correia, Delta e Oriente para ganhar a licitação da obra. Um projeto de engenharia no Autódromo de Jacarepaguá também foi citado por um ex-executivo da Odebrecht. João Borba Filho relatou um suposto acerto de pagamento de vantagem indevida na obra do autódromo, que não chegou a ser feita. O delator mencionou um e-mail interno que foi apreendido pela Operação Lava Jato com referências a acordos e pagamentos já feitos. O ex-executivo da Odebrecht, Leandro Andrade de Azevedo, também citou o pagamento de vantagem indevida e formação de cartel em licitações de várias obras públicas. O delator mencionou a despoluição das lagoas da Barra e do Norte Fluminense, a duplicação da Avenida Salvador Allende, o entorno do Parque Olímpico e também o projeto Fábrica de Escolas do Amanhã, da Prefeitura do Rio. Outro executivo da Odebrecht, Alexandrino de Sales Ramos de Alencar, diz que fez encontros com diretores da Caixa Econômica Federal, era para tratar de liberações de financiamentos do banco. Alexandrino de Alencar declarou que uma empresa foi criada especificamente para atender aos projetos do programa Minha Casa Minha Vida e também a obra da Vila dos Atletas. Os delatores da Odebrecht também detalharam o pagamento de vantagens indevidas a ex-executivos da Eletronuclear Estatal do Governo Federal,
responsável pelas usinas nucleares de Angra dos Reis. Os delatores relataram o pagamento de vantagem indevida ao então presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro, para evitar problemas em contratos com a estatal. Segundo as delações, os repasses foram feitos pelo setor de operações reestruturadas da Odebrecht, chefiado por Hilberto Mascarenhas. Os ex-executivos também citaram pagamentos entre 1.200.000 euros e 1 milhão de euros aos ex-diretores da Eletronuclear, Luiz Soares, Luiz Messias e José Eduardo Costa Matos. Os ex-executivos da Odebrecht relataram ainda vantagens indevidas pagas a Otton Luiz Pinheiro a título de consultoria. De acordo com os delatores, os repasses chegaram a 1,5 milhão de euros em 2012 e 2013 e ainda de R$500 mil em 2014. Essa consultoria está relacionada ao projeto de construção de submarinos nucleares, fruto de uma parceria entre a Odebrecht e a francesa DCNS. Nesse contrato, os delatores citaram pagamento de 40 milhões de euros a José Amaro Ramos, da empresa francesa. O governador do estado, Luiz Fernando Pezão, foi citado por 2 delatores. Eles relataram ao Ministério Público o pagamento de vantagens indevidas não contabilizadas pelo setor de operações estruturadas da Odebrecht, chefiado por Hilberto Mascarenhas. Os valores teriam sido entregues, segundo os delatores, pessoalmente e por meio de contas no exterior. O ex-governador do estado, Sérgio Cabral, também foi mencionado por um ex-executivo da Odebrecht. Benedito Júnior disse que repassou 3 milhões de reais para a campanha eleitoral de 2006, quando Sérgio Cabral foi eleito governador pela primeira vez. O ex-executivo disse que depois da eleição, Sérgio Cabral pediu o pagamento extraoficial de mais 12 milhões de reais em parcelas mensais de 1 milhão de reais. Era para cobrir custos da campanha. Segundo a delação, o então secretário de governo Wilson Carlos e os assessores de Sérgio Cabral, na época, Maria Auxiliadora Carneiro e Pedro Miranda, participavam do esquema. Em contrapartida, a Odebrecht queria ser favorecida em contratos de projetos de infraestrutura do governo do estado. De acordo com o Ministério Público, um dos delatores relatou o pedido de Sérgio Cabral para que a empresa participasse de um consórcio com as construtoras OAS e Delta nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento no Complexo do Alemão. O ex-executivo disse que a Odebrecht fez um acordo com as outras empresas para fraudar a licitação e acertou um pagamento de 1% do valor das obras ao grupo de políticos, entre eles o então governador Sérgio Cabral. 3 delatores da Odebrecht citaram também o pagamento de vantagem indevida a um executivo não identificado da Light, para reduzir o valor da dívida que a Supervia tinha com a concessionária de energia. A Supervia, responsável pelo sistema de trens do Rio, é controlada pela Odebrecht. O ex-deputado estadual Alcebiades Sabino dos Santos, do PSC, também foi citado. Um delator da Odebrecht disse que ele recebeu vantagem indevida em 2006, a partir de recursos de uma obra de saneamento que a empresa fazia em Rio das Ostras, ali na região dos Lagos. O delator afirmou ainda que Alcebiades Sabino também recebeu um novo pagamento na campanha à prefeitura da cidade por meio de Vainer Gasparello. A campanha eleitoral de Maria da Conceição Raba, em Angra dos Reis, também foi mencionada por um delator da Odebrecht. Ele disse que a empresa fez pagamentos à então candidata em 2008. Como essas informações só foram liberadas ontem, no fim da noite, nós ainda não conseguimos localizar todas as pessoas citadas. Você verá a defesa dessas pessoas logo mais no RJTV, primeira edição. E lembrando também que em nossos telejornais de rede, você terá informações sobre os políticos do Rio acusados de terem cometido crimes, isso em nível nacional. Vamos para o intervalo?